Olá pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco mais. Você não é preguiçoso, você só está cansado de viver uma vida que não é sua. Muitas vezes a gente se pega fazendo aquilo que a gente não quer fazer, baseado no querer de outras pessoas. A gente já cresce com algumas ideias em nossa mente que basicamente não é nossa. Muitas famílias têm aquela pressão para seguir os mesmo emprego, mesma profissão do seu pai, da sua mãe. Muita gente é médico porque alguém da família é médico, é advogado porque a família, o pai, é advogado. E às vezes a gente tem que parar para pensar se isso realmente é o que a gente quer ou se a gente está fazendo aquilo para agradar outras pessoas. Porque por mais que a gente faça para agradar quem a gente ama, isso se torna ao longo prazo um peso para a gente, porque a gente faz algo que a gente não ama, a gente faz algo para agradar alguém que não é a gente. Por isso é sempre bom a gente buscar fazer o que realmente a gente gosta, para não ter nenhum tipo de problema futuramente. Porque a gente, em primeiro lugar, tem que agradar, antes de agradar outras pessoas, a gente tem que buscar sempre agradar a gente mesmo primeiro. E a gente tem sempre a pessoa se culpa por não ter energia durante o dia, diz que é procrastinadora, desmotivadora ou fraca, mas quando algo realmente importa, ela consegue agir. O cansaço que não passa nem dormindo. Muitas vezes a gente chega no domingo à noite, a gente já fica triste por ter que trabalhar segunda-feira, por ter que fazer tal tipo de atividade. Muitas das vezes não é preguiça, nem procrastinar, mas é porque a gente está inserido numa atividade que a gente não se identifica ou que a gente não gosta, ou por pressão familiar, ou por muitas vezes por pressão nossa mesmo, em tentar agradar outras pessoas, não agradar a gente mesmo. E a gente tem algumas referências. A exaustão mental não é a falta de força, é a sobrecarga emocional. E na Bíblia a gente tem sobre isso: o espírito está pronto, mas a carne está cansada. Nem todo cansaço é físico, muitos são existenciais. Então muitos cansaços que a gente tem, ele não vem do corpo, ele é mental. Por isso é sempre bom a gente ter o autoconhecimento sobre a gente, sobre o nosso corpo, e procurar sempre entender o que a gente está fazendo, se realmente ela se encaixa no que a gente quer para o nosso futuro, o que a gente quer para aquele nosso presente, se a gente está fazendo aquilo realmente por amor, porque a gente gosta, ou que se a gente está fazendo por pressão familiar ou por outro tipo de pressão da sociedade ou algum outro tipo de pressão. E a gente tem também que trabalhar muito em algo que não acredita. É sempre bom a gente buscar dinheiro, é importante, a gente buscar ganhar dinheiro, buscar ter uma vida, um quadro de vida melhor, buscar ter nossas coisas, mas é necessário a gente buscar viver, trabalhar em algo que a gente acredite, em algo que a gente goste. De nada adianta você ganhar rios de dinheiro. Hoje você não deve estar ganhando, você deve dizer: para mim tanto faz, o dinheiro que vier para mim é lucro. Mas quando você está dentro de si mesmo do trabalho, às vezes trabalhar com aquilo que você não acredita se torna um peso ao médio e longo prazo. Por isso é sempre bom você buscar algo que te faça feliz, algo que você goste de fazer, e juntar isso ao dinheiro, lógico, que você possa ganhar dinheiro, muito dinheiro, lógico, mas daquilo que você goste de fazer e que você se sinta bem fazendo e acredita que realmente aquilo vai fazer a diferença para a sociedade e para você também. E viver ao modo obrigado ao tempo todo. É difícil você viver no modo de obrigação o tempo todo, ter que fazer as coisas obrigado, ter que viver com aquela obrigação de cumprir as suas promessas, cumprir tudo que você tem que fazer ali diariamente. É um fardo que você tem que carregar, ter que cumprir as suas obrigações, fazer tudo obrigatoriamente. Quando você tende a fazer tudo porque você gosta ou porque você quer realmente fazer, aquela atividade ela se torna mais leve, mais fluida. E assim o dinheiro também, ele vem de forma mais leve e mais fluida também.
Quando você tende a fazer uma atividade obrigatória, porque que você não queira fazer de mau jeito, fazer à força, além de você gastar mais energia para fazer aquilo, porque você vai fazer reclamando, vai fazer mal feito, muitas vezes vai ter que fazer o trabalho 2 vezes, vai ter que fazer de novo. Você, além de perder mais tempo, ainda vai ter chegar em casa estressado, zangado, porque fez aquilo, que não era aquilo que você queria. Por isso é sempre bom você juntar, se possível, juntar o útil ao agradável, juntar o que você gosta de fazer com a quantidade de dinheiro que você quer ganhar. É claro que muitas vezes a gente não consegue juntar isso. Isso é claro, muitas das vezes a gente não tem como juntar isso, mas isso são fases da vida. Às vezes você está naquele emprego que você precisa do dinheiro rápido ali para pagar alguma dívida, para se sustentar, mas é bom você colocar em mente, assim que você puder, assim que você conseguir ter um alívio financeiro ou de algum tipo que levou você a esse emprego que você faz por obrigação, se você puder procurar algo que realmente você acredita, que realmente tem um propósito que você quer, é sempre bom, porque você vai fazer aquele trabalho de forma mais leve, mais fluida e mais feliz ali. E isso, no fim do dia, faz completamente diferença. Porque você vai ter mais energia para gastar quando chegar em casa, para viver a sua vida, para fazer a sua vida, para viver em sociedade com outras pessoas. De nada adianta você ganhar rios de dinheiro e mal sair do trabalho, ou mesmo no trabalho estar estressado, tratando outras pessoas que não tem nada a ver com o seu problema, mal, xingando pessoas no trânsito, brigando sem motivos algum ou aparente. Isso não leva ninguém a nada. E sentir o peso até as tarefas simples. Mesmo se a tarefa for simples, você mesmo ainda se sente desconfortável com aquela coisa que não faz sentido para você. E alguma referência que a gente tem, na ciência principalmente, a falta de propósito aumenta a fadiga e a desmotivação. E na Bíblia a gente fala um pouco mais sobre isso, trabalhar sem sentido se torna um fardo. Não é o esforço que cansa, é a falta de significado, no caso. Não é a falta de significado. Então, mesmo que você não tenha um significado ali, naquele momento, buscar ele é sempre importante. No tópico 2 a gente vai falar um pouco mais aqui, às vezes a agenda cheia, a mente vazia, muitas vezes o seu trabalho ali atualmente, você está fazendo, está dando certo aparentemente, você tem muitas atividades para fazer, está ganhando bem, tem muitos clientes, mas você fica se torturando todos os dias, esperando que o dia passe rápido para você ir para casa, que o dia termine rápido para você terminar suas atividades. Isso é uma tortura, todos os dias trabalhar dessa forma. Por isso é bom sempre a gente procurar fazer realmente algo que a gente se importe e que a gente queira fazer. É sempre ocupado, nunca presente. Sempre, você sabe, aquilo que a gente faz no modo automático. Muitas vezes a gente faz as coisas com pensamento longe, sem estar muito se importando realmente com aquilo que a gente está fazendo. É triste a gente viver dessa forma, do modo automático, e é muito cansativo e estressante ao longo prazo. O medo do silêncio, porque ele revela o vazio. Muitas vezes a gente fica pensando na nossa mente mesmo. A gente, no nosso trabalho, já tive muitos pensamentos assim. A gente está lá fazendo nossas atividades e fica pensando, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu podia estar fazendo outras coisas. E isso realmente às vezes pega muito, porque mesmo que você precise daquele dinheiro ao curto prazo, naquele momento que você está precisando sobreviver, aquele dinheiro é importante, mas às vezes você fica com aquele vazio dentro de si mesmo, que poderia estar fazendo outra coisa, que poderia estar se desenvolvendo ou buscando novas atividades. E algumas referências que a gente tem na ciência é vida acelerada, aumenta a ansiedade e burnout. E a Bíblia, aquietai-vos, silêncio não é perda de tempo, é alinhamento interno. Então, às vezes o silêncio, às vezes a resposta que a gente busca no mundo, ou se a gente é religioso, em Deus, na religião, muitas vezes aquele silêncio para a gente é a perda de tempo, é um sofrimento, às vezes a gente procura uma resposta,
procura um emprego e a gente não consegue, não acha, e aquilo fica martelando na nossa cabeça e fica machucando às vezes a gente. E o que eu tenho para dizer para vocês aqui, como a Bíblia diz, silêncio não é perda de tempo, é alinhamento interno. Então é bom sempre você ter aquele tempo que você está buscando se desenvolver. É sempre bom você ler um livro, procurar entender mais de si, entender melhor mais suas vontades, entender seus propósitos, suas habilidades, o que é que você gosta de fazer, com o que você sabe fazer, e você procurar desenvolver essas suas habilidades. Para o momento que você precisar daquelas habilidades, você está completamente, ou pelo menos parcialmente, habilitado a desenvolver aquelas atividades. E aqui a gente chega no tópico 3, que é mostrar que viver para agradar os outros esgota a alma. Muitas vezes a gente tem aquele pensamento da gente viver para os outros. Muitas pessoas, infelizmente, ela tem vergonha ou receio de mostrar aquilo realmente que elas são. Ou medo de não ser aceito pela sociedade, ou medo de ser rejeitado pela família. Mas o que eu tenho a dizer é, do que adianta você viver, porque a nossa vida ela já é curta, e do que adianta você viver, ter essa vida curta e ainda se esconder atrás dos desejos dos outros, por medo de se expressar, por medo de mostrar quem realmente você é. Lógico que a sociedade ela busca e busca entre algumas as atividades, algumas habilidades ou alguns comportamentos de massa para formarem grupo. Mas, longe disso, você tem que esconder realmente o que você é para agradar outros. Se a pessoa tiver que gostar de você, que ela goste realmente do jeito que você é. Se você for no emprego e se o emprego quiser lhe contratar, que ele lhe contrate realmente do jeito que você é. Não que você vista uma fantasia, se transforme do jeito que a sociedade quer que você seja. Claro que em muitos casos a gente tem que se adaptar de acordo com o ambiente que a gente esteja, né? Mas que a nossa essência não se perda naquele comportamento que a sociedade tende a entender que é o correto. Que a gente possa viver realmente civilizadamente entre outras pessoas, mas que a nossa essência esteja ali pelo menos um pouco ali no nosso viver mesmo, no nosso dia a dia. As escolhas feitas para não decepcionar ninguém, medo constante de julgamento, sensação de estar representando um papel. Isso que eu acabei de dizer. Às vezes você é um ator e nem sabe. Às vezes você está vivendo o dia todo atuando, falando coisas que você não gosta, dizendo sobre coisas que você não gosta, não faz sentido para você. Muita gente comenta sobre coisas que não sabe ou que não gosta realmente para se enturmar. Porque no Brasil atualmente, para você se enturmar, se você gostar de futebol, se você falar sobre religião, se você falar bem do político A ou político B, você consegue se enturmar com uma grande parte da população. Mas nada do que adianta que você se comunicar através de falar sobre futebol, sobre time, sobre religião, sobre político A ou político B, se realmente não é a ideia que você realmente tem. Se você colocar uma fantasia, representar um papel que você não é apenas para se enturmar, apenas para se sentir representado, se sentir acolhido por outras pessoas, isso não é a melhor forma de se juntar com outras pessoas, ou fazer amizades, ou qualquer coisa do tipo. A ciência, a gente fala um pouco mais isso, a autenticidade reduz estresse psicológico. E na Bíblia não dá para servir os dois senhores. Quando você vive para todos, sobra pouco de você. Então o que você tem que fazer é ser você mesmo. Mesmo se aquele grupo de amigos que você está atualmente te rejeitar, ou não quiser viver com você, mesmo que muitos da família também não quiser conversar com você ou viver com você, sempre vai ter pessoas que concordam com o seu ponto de vista, pessoas que entendem o seu ponto de vista e que gostam de como você se comporta, como você se veste, como você anda, ou coisas do tipo. Sempre vai ter aquele grupo que você vai se encaixar, mesmo que você hoje esteja fora daquele grupo, esteja em outro lugar, mas se você viver
do jeito que você realmente é, você encontrará um lugar que você realmente pertence. E aqui a gente vai falar um pouco mais sobre o tópico 4, que é revelar que a preguiça muitas vezes é a resistência interna. E alguns exemplos que a gente tem é procrastinar algo que não faz sentido, travar antes de tarefas que ferem seus valores. O corpo diz não antes da mente entender. Então muitas vezes você está trabalhando com algo que você não acredita, ou algo que é ilegal, que você não gosta, mesmo que seja legal, mas que não é ético, que você não gosta. E muitas vezes isso trava, isso leva você a ter, não que seja preguiça, mas leva você a procrastinar a fazer aquelas atividades, trava você antes de fazer aquelas atividades. Mas isso vai muito além, vai mais além do que preguiça ou procrastinação. Às vezes é sua mente que não quer que você faça isso, ou até mesmo você mesmo que não quer fazer aquilo e não sabe como se sair dessas atividades. É sempre bom você entender o que você quer fazer, entender o seu corpo, a sua mente, o que você gosta, quais são os seus valores, os seus princípios, e buscar sempre fazer o que você realmente acha justo, honesto e digno. Porque mesmo que você esteja ganhando hoje, fazendo algo que não é certo, algo que não é legal, a vida e o universo ele cobra. Mesmo que você esteja ganhando dinheiro hoje, a qualquer momento a vida vai te cobrar, e muitas vezes você se pergunta por que eu perdi tal coisa, por que aconteceu tal coisa na minha vida, e a gente não lembra o que a gente fez para trás. E muitas das vezes a resposta está em coisas que a gente fez, que a gente prejudicou outras pessoas, que a gente maltratou outras pessoas, e a vida te cobra lá na frente. Muitas vezes você não lembra. É igual o ditado que a gente fala, né? Quem bate esquece, mas quem apanha nunca esquece. Às vezes a gente faz mal para uma pessoa e a gente esquece. E a vida lá na frente, ela te cobra. Mais do que você merecia, claro. A ciência, o que a ciência diz sobre isso? Resistência psicológica surge quando há conflitos internos. E na Bíblia, a ideia é, o coração sabe quando o caminho está errado. Às vezes, parar é proteção. Muitas vezes você vai fazer alguma atividade ou alguma coisa. Não sei se você já teve esse pressentimento, mas às vezes você vai sair de casa para resolver algum problema e você tem aquele pressentimento que a gente chama aqui, aquele pressentimento de mãe, né? A mãe vai falar, não vai. E a gente tem aquele pressentimento ruim. Às vezes, na Bíblia diz que às vezes parar é proteção. Às vezes não é medo você deixar de fazer as coisas, não é procrastinar, não é preguiça, mas às vezes é uma proteção mesmo que a gente tem da nossa mente, do nosso corpo, para que a gente realmente deixe aquelas coisas passar e realmente as coisas que importam possa chegar e a gente resolver aquilo que a gente realmente se importa e gosta de fazer. Com isso a gente chega aqui no tópico 5, que a gente vai falar um pouco mais sobre ensinar que a energia volta quando a vida volta a fazer sentido. Então, quando a sua vida ela volta a fazer sentido, quando você costuma fazer aquilo que você gosta, mesmo que aquilo que você gosta é difícil, é complicado de fazer, você sente aquela alegria fazendo, você sente que a energia que você tem todos os dias de acordar, de levantar e fazer aquilo é muito bom, você faz aquilo animado, alegre, isso não é um peso para você, você faz leve, faz tranquilo, faz bem feito, porque é algo que você gosta. E ao contrário, quando você faz algo que não gosta, você faz aquela coisa de mau jeito, faz zangado, murmurando, falando mal das coisas, e tende a ser uma coisa basicamente mal feita. Mas quando você faz algo que você realmente gosta e é feliz fazendo, além de você fazer mais leve, fazer melhor, fazer mais rápido, mesmo que seja difícil, você faz com mais perfeição e mais alegria. Isso traz alguns benefícios para você. A energia aparece quando você se alinha, faz menos coisa, com mais verdade. Pequenas mudanças já aliviam o peso. E isso, além de você fazer o que gosta, bem feito, mesmo que aquele momento você está fazendo e não está trazendo para você benefício financeiro ou benefício de qualquer outro tipo, em algum momento, você fazendo as coisas bem feitas,
fazendo com constância, fazendo com amor, o dinheiro é apenas uma consequência e ele vai chegar também para você. E o que a ciência diz sobre isso? Sobre isso, motivação cresce com autonomia e propósito. E a Bíblia, o jugo leve vem do alinhamento, não de fuga. A vida alinhada cansa menos. Então, quando você tem uma linha alinhada, quando tem uma vida alinhada, além dela cansar menos, o tempo passa com mais prazeroso e você tem mais propósito de vida e mais alegria e em viver fazendo aquilo que você gosta. E tirar a culpa das pessoas e devolver com paixão e clareza. Alguns exemplos que a gente tem é falar direto com quem se chama de fraco, reforçar que o problema não é caráter e mostrar que ajustes internos mudam tudo. Muitas vezes a gente tem apenas de fazer alguns ajustes, de mudar alguns dos nossos pensamentos. Hoje a gente pode se pegar, a gente não tem um conhecimento, mas a gente pode adquirir esse conhecimento para entender melhor sobre a vida, entender melhor sobre as atividades, que possa desenvolver mais habilidades, entender mais propósito de vida. Por isso é sempre bom a gente buscar ter aquele tempo para a gente mesmo, para a gente se autoconhecer, se entender qual é o nosso estilo de vida, qual é o nosso propósito, o que a gente pode fazer para melhorar aquilo tudo. Porque de nada adianta a gente ser levado pelo automático da sociedade, nada adianta a gente levantar como um robô, ir lá trabalhar, mesmo que a gente esteja precisando daquele dinheiro, porque no fim do dia, dentro da gente, só vai ter aquele vazio, só vai ter aquela tristeza de buscar sempre a felicidade, buscar sempre a alegria e não encontrar de nenhuma forma. Por isso mesmo que você tenha uma ideia de um propósito agora, de um objetivo, e você esteja trabalhando, esteja fazendo alguma atividade que você necessariamente precisa desse dinheiro, não que eu estou dizendo para você pegar, largar tudo que você tem e viver no mato, e viver de vender bijuteria na praia, na rua ou qualquer coisa do tipo. Não, mesmo que se você quiser realmente fazer isso, é uma atividade lícita, é uma atividade bonita, lógico. É algo que realmente muitas pessoas gostam de fazer. O que eu quero dizer aqui para vocês é que vocês têm que fazer realmente o que você gosta de fazer, o que você é apaixonado por fazer. Mesmo que seja coisas simples, mesmo que seja coisas que não dê tanto dinheiro como você ganha atualmente, mas que você possa, não que você possa largar tudo e viver dos seus sonhos ou do que você imagina que é o seu propósito. Que você possa fazer tudo planejado, tudo com calma e tudo no seu devido tempo. Porque todas as coisas que você aceitar, todas as coisas que você desejar fazer, você tem que fazer com calma, com objetivo, com planejamento, não largar tudo e ir fazer da noite para o dia. É sempre bom você tentar se entender e buscar coisas que você realmente queira fazer, juntando com suas necessidades, lógico. Se você tem a necessidade de pagar conta, que você possa fazer no seu tempo. Se você tem necessidades de sustentar a família, que você possa fazer no seu tempo. Mas ao longo prazo, fazer o que você realmente ama e o que você gosta tende a ser mais leve, mais importante e tende a você ganhar mais dinheiro ao longo prazo do que fazer o que você não gosta ou que você faz por obrigação. E algumas ideias centrais que a gente tem é: você não é preguiçoso. Você está apenas desalinhado com o que você quer fazer ou que a vida te levou a fazer. Muitas vezes a pessoa está naquele emprego porque a vida te levou àquele emprego. Mas é sempre bom a gente se manter atualizado, se manter estudando, se aperfeiçoando, para que a vida possa abrir oportunidades para aquilo que a gente quer. E quando ela abrir aquelas oportunidades, que a gente esteja preparado para alcançar aquelas oportunidades. Ou se em algum momento a vida não abrir nenhum tipo de oportunidades que a gente quer, que a gente esteja preparado para criar oportunidades da forma que a gente quer. E o alinhamento se destrói, não se força. O alinhamento, ele se constrói, ele não se esforça. É alguma coisa que a gente tem para falar sobre isso, é basicamente sobre isso, é sobre propósito, sobre vontade, sobre êxito, sobre tudo isso.
E aqui nesse canal a gente traz mais ou menos vídeo sobre isso, sobre o propósito, sobre vida, sobre ensinamento. Aí eu te peço, se você gostou desse vídeo, que você compartilhe ele aqui com alguém, com algum amigo ou familiar que possa gostar desse tipo de conteúdo. Que você curta esse vídeo aqui, comente o que você achou desse vídeo e que você se inscreva nesse canal aqui que possa me ajudar a fazer mais vídeo como esse. Eu te vejo no próximo vídeo. Até mais.